A pesca artesanal ainda tem uma grande representatividade na economia da Costa de Caparica. Apesar de pouco valorizada e muito dura, continua a ser o único meio de sustento de muitas famílias desta terra. Ao longo dos anos, temos-nos deparado com muitas dificuldades. No entanto, com a entrada neste projeto Party Bridges, temos verificado uma maior participação e união dos pescadores na luta por melhores condições para a classe. Eu entrei neste projeto com o Lídio, através do Lídio e da Mónica. De início estava assim um bocadinho perplexa, não sabia bem o que é que me esperava, entrei assim um bocadinho, não à toa, mas um bocadinho sem perceber de imediato do que é que se tratava, mas houve uma coisa que me fez logo despertar, foi se este projeto trouxesse alguma coisa de positivo para a pesca, já seria algo importante de fazer parte. Mas ao longo de várias reuniões que tivemos, senti logo uma grande abertura dos investigadores, sempre atentos ao que nós tínhamos a dizer e valorizaram sempre imenso os nossos conhecimentos. E começámos com uma série de encontros. O objetivo dos encontros era expormos ideias, debatermos pontos de vista acerca dos mais variados tópicos. Trabalhámos e expusemos o nosso pensamento e a nossa postura face a este tipo de projetos, o que inicialmente foi difícil, mas depois tornou-se mecânico e envolvente. O que ganhámos com este projeto foi o conhecimento, a mudança de mentalidade e principalmente a confiança e a autoestima que ganhámos. Os encontros foram dinâmicos e complexos, mas sempre tiveram um foco importante, que foi adaptarem-se sempre às necessidades de todos. Pares. É isso? Eu concordo mais ou menos. Eu acho que tem que haver uma intervenção nossa de outra maneira. Acho que estamos a dar demasiada liberdade e acho que vai correr mal. Sei que vocês pegaram no que eu disse, na minha experiência, e no que acho que é válido para o setor e para a comunidade, e vão levá-lo. Por exemplo, no caso da Fonte da Telha tem aí 2 ou 3 diretores, nunca acaba assim, mas tem. Podemos o chamar também para preparar com a gente. Não. Não porquê? Acho que temos que ir lá. Não, a gente vai lá, mas depois quando viemos aqui preparar... Está bem. Já percebi. Sim. Chamar 2 ou 3 também, que agregam os outros todos. Pronto. Mas esse não é o teu objetivo. Não é o meu objetivo, Então, o meu objetivo é organizar. Exatamente, mas escuta uma coisa. Qual é a maneira de ganharmos os pescadores todos? Eu trabalho Para todos. Podemos fazer fora projeto. Podemos fazer fora projeto. Podemos dar uma continuidade. Para fazer fora do projeto, só podes fazer no É Barreiro. como o nome da costa, é como se fosse da costa. A gente vai fazer este levantamento Costa, Fonte da Telha, Trafaria, porque Trafaria há pescadores da costa. Pronto, agora, para fazer do Barreiro do Montijo, a associação representa uma série delas, não é só Barreiro. Claro, Pronto. mas no Barreiro é onde é que se concentra. Não, mas fazer fora do projeto, não misturar. Mas eu estou a dizer fazer fora do projeto. Pronto. Fora de Sistematizar. Não se pode misturar. Não estou a misturar. O que é que vai ser feito e por ordem, se calhar é melhor, para a gente começar por algum lado. Como é que quando Eu até quero, eu até gosto de aprender, gosto de vir aprender e quando depois. os pescadores vão se Os encontrar, miúdos como da é que pesca chama? malta não querem receber aulas. O projeto não é sobre essas coisas. Mas tu ouvires, se tu fores Eu ouvir a vou classe, resolver bem essa questão. se tu fores ouvir a classe, Se eu tiver que Ricardo, A minha resposta, eu tenho... Um dos planos que eu fiz para os... com as perguntas frequentes que a gente há de fazer para não nos esquecermos. Para a comunidade? Para a comunidade da Fonte da Telha, principalmente, porque é a primeira que vamos fazer. É novas leis para a pesca, legislação, saber o que eles pensam sobre pode ser mudado em zonas de pesca, artes de pesca, preços do pescado, pronto, este campo. Isto é o que eu penso. Após alguns encontros, começámos a sentir preparados para assumir o papel de investigadores. Propomos ações na e para a nossa comunidade.
Sentíamos cada vez mais orgulhosos, mais do que preparados e orgulhosos por conseguirmos ter assumido o papel de professores na universidade. Conseguimos nos posicionar criticamente em relação ao nosso contexto pessoal e profissional. Fomos ganhando sempre mais respeito e confiança dos outros. Nós levamos o carnaval para a Lota. Hoje vendemos a €1 o primeiro carnaval. Durante a noite, quando nós mandamos a segunda vez para a Lota, vai isto. Depois de Privatização do espaço, do nosso espaço. E nós sentimos que não temos sido ouvidos. A participação e colaboração ativa de todos na tomada de decisão seria importante para a implementação do plano pudesse ser harmonioso para todos os stakeholders, para toda a gente que utiliza o espaço. Organização representativa e o governo. E chegar a um ponto de estudarem os estoques daquele peixe específico e ver o que é que pode ser feito para a comunidade também poder continuar a capturar essa espécie. E se é mesmo possível ou não, se o estoque está mesmo no fim, é claro que não é, tem que se arranjar uma alternativa viável para a comunidade. Esta parte, que são os braços, serve para enxutar o peixe. E vai enxutá-lo como? Pela cor da rede, a sombra que faz no mar e pelo barulho. A rede vem assim, a abrir e a fechar. Ao fazer este movimento na água, provoca um barulho que não é detectado pelo nosso ouvido, mas o peixe nota. Então foge sempre ao meio. O que é que achas que deve ser feito para a pesca ser sustentável e possa melhorar e atrair jovens? Por exemplo, o governo. Que papel é que o governo pode ter na ajuda disso, de elaboração de leis, do preço do peixe, outras medidas? O que é que tu achas que deve ser feito para tentar? Há uma concorrência desleal de pesca, tem-se falado muito com os outros pescadores que a gente falou do Rio Tejo, um dos grandes problemas é a concorrência da ilegal. pesca. Qual é que vai ser o futuro aqui da pesca? Eu gosto da pesca, o que é que vai ser daqui? Achas que vai cair em desuso, vai desaparecer, vai continuar, vai se manter, vai ser uma coisa mínima? Se há mais a desaparecer é capaz. A maior parte do pessoal, não toda é a mão. Qual é o maior problema que tu sentes em seres pescador? O maior problema? Em termos de quê? De segurança, de ordenados, dinheiro, de horário de trabalho? Mais. Há um comboio que está em movimento. É que eles estão com muitos projetos, Ricardo. E como hipoteca não se fez num dia. Como tu vês, isto dá trabalho. Achas que está alguém disponível como nós para tentar entrar? Foi uma de tentar arranjar soluções ou pelo menos ganharmos alguma voz. Mário Pedro, Cacete, Luís, Francisco e Miguel. Com a chegada desta pandemia que acabou por nos quebrar um bocadinho os planos e a vida, sentimos uma quebra neste processo. As dificuldades que fomos tendo disse mais respeito ao facto de termos que trabalhar mais por casa e não podermos seguir o processo normal de estarmos mais presentes uns com os outros, de ouvirmos o que o outro tem para nos dizer. Foi assim a maior dificuldade que nós sentimos. O que colmatou aqui estas dificuldades foi sem dúvida a entreajuda e a excelente partilha que temos com os investigadores da Universidade. Perdemos alguma motivação e o foco também com a falta destes encontros presenciais. Acabou por ser um bocado difícil também conseguirmos articular todas as entrevistas para as assembleias que tínhamos planeado. Não fizemos tudo o que gostaríamos, mas acho que o objetivo foi cumprido e conseguimos fazer a maioria. Passámos a mensagem, não a tantas como idealizámos, mas acho que passámos a mensagem deste projeto, que é aqui o surgimento dos jovens e a participação jovem na pesca. Um ressurgimento dos jovens na pesca.